Pronto, fala pessoal, beleza? Agora nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos do Lendo os Evangelhos. Bom, vimos nos últimos vídeos que Jesus, ele foi para a região onde João Batista estava batizando, foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele, os céus se abriram, Deus falou: "Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer." E Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo inimigo. 40 dias depois, Jesus volta à região. João Batista continuava seu ministério pregando o batismo para o arrependimento dos pecados nas águas, e ele já estava em outra região batizando, e por ele ficar notável em toda a região, uma delegação vinda de Jerusalém, fariseus, saduceus, sacerdotes, veio até João Batista e fez alguns questionamentos para João Batista. João Batista apresentou a Cristo na frente de todos ali, mas Cristo ele continuou, ele não tinha voltado para Galileia ainda. Ele saiu da Galileia desde que ele veio para ser batizado aqui na Judéia. Mas ele foi para o deserto, mas voltou e permaneceu na Judéia. Provavelmente estava morando na região. E ele apareceu nesse primeiro episódio. João Batista proclamou que ele era o Cordeiro de Deus, mas Jesus ficou por isso mesmo. Ele apareceu uma segunda vez. João Batista confirmou ele sendo o Cordeiro de Deus, mas Jesus não iniciou seu ministério ainda. E agora nós vamos continuar lendo aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 35, que agora sim, Jesus vai iniciar o seu ministério e vão aparecer seus 2 primeiros discípulos, depois 3, 4 e assim por diante. E tem-se início o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos céus e da terra, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos ler aqui a partir do verso 35 do capítulo 1 do Evangelho de João. Então, no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Dessa vez, João Batista estava na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: "Eis o Cordeiro de Deus!" Mais uma vez. Verso 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Ou seja, João Batista estava lá, mais uma vez, no seu ministério, pregando na presença de 2 discípulos, e Jesus passou mais uma vez ali, pela região. João Batista olhou, falou para os seus discípulos: "Olha lá, eis o Cordeiro de Deus." E dessa vez, esses 2 discípulos tiveram fé de que aquele homem que estava passando era o Messias, tão aguardado por Israel. Então, decidiram a partir daquele momento deixar João Batista e seguir a Cristo. Então, era ali que começava o ministério de Jesus Cristo. Jesus estava indo, passando, voltando, fazendo o seu caminho, e os 2 discípulos indo atrás de Jesus, seguindo ele. Aí o que ocorre? No verso 38 diz assim: "E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, Rabi, onde assistes? Ou seja,
onde mora? Onde você está? Jesus estava caminhando, estava seguindo o caminho dele, e os 2 discípulos indo atrás. Jesus virou e falou assim: o que vocês estão buscando? O que buscais? O que vocês querem? Aí eles: mestre, onde você mora? Onde você está? Aí, verso 39, Jesus respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Então, mestre, o que vocês querem? Aí, Jesus, orgulhoso, porque eram seus 2 primeiros discípulos, e ele pergunta assim: que buscais? Aí os 2 discípulos falam: mestre, onde você mora? Onde o Senhor mora? Aí ele disse: vinde e vede. Venham e vejam. E os 2 discípulos o seguiram e ficaram ali com o mestre durante aquele dia. Então ali começava o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo com seus 2 primeiros discípulos. Versículo 40. Vimos também que Jesus estava morando naquela região ali. Ainda não tinha voltado para Galileia, a terra onde ele fora criado. Vejam o meu vídeo, eu não sei o número, mas vejam na minha lista de vídeos, o vídeo em que eu mostro o mapa da Galileia, Samaria e Judéia, para que vocês não se percam nessa questão da Bíblia de Judéia, Samaria, Galileia, dessas regiões. Sempre é bom vocês estarem inteirados com os mapas, para saber mais sobre essas coisas. Aí tá, versículo 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Um desses 2 primeiros discípulos de Jesus era André, irmão de Pedro. Aquele apóstolo que nós vamos ouvir falar muito dele, pois ele tinha um espírito muito forte. Ele sempre era como rocha, como pedra. Foi um dos pináculos do cristianismo primitivo. Um dos principais apóstolos, Pedro. Aí o irmão dele, de Pedro, André, era um desses 2 primeiros discípulos que estavam com João Batista e começaram a seguir Jesus. O outro, eu acho que era o próprio João, o que escreveu o Evangelho. João Evangelista, o apóstolo João, que escreveu esse Evangelho. Eu creio que ele fosse o outro discípulo dos 2 primeiros que começaram a seguir Jesus, que está escrevendo esse Evangelho aqui. Aí tá. Versículo 40 novamente. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Versículo 41. André, achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Ou seja, André, um dos 2 primeiros discípulos, ele encontrou a Pedro, o próprio Pedro, o apóstolo, o nome dele é Simão, na verdade, mas depois começou a se chamar de Pedro, por Jesus Cristo. Aí o André encontrou a Simão Pedro e disse: olha, Pedro, achamos o Messias. E o Pedro: o quê? O Messias esperado? Vocês acharam ele? Sim, venha comigo, eu encontrei o Messias. Aí, versículo 42, e o levou a Jesus.
olhando Jesus para ele, para Pedro, Pedro, vocês encontraram o Messias? Cadê? Vamos lá, vamos ver. Chegou, Jesus estava lá no local. Pedro chegou, Jesus olhou assim para ele e diz assim, versículo 42. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, a partir daquele momento, aquele primeiro momento, quando Pedro é apresentado para Jesus, Simão é apresentado para Jesus, Jesus fala: você será chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. A partir de hoje, você será chamado de Pedro. Então, está começando estão começando a aparecer os primeiros discípulos de Jesus. Então temos Jesus, João, André, agora Pedro. E vamos ver os próximos que vão aparecer nesse início de ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, de acordo com o Evangelho, no versículo 43, que diz assim: no dia imediato, no outro dia, vão aparecer novos discípulos. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque não podem ser demorados esses vídeos. Beleza? Tchau, galera. Até o próximo.